Pela graça de Deus, nós chegamos ao capítulo 10 de João. Hoje nós estaremos meditando nos versículos de 1 a 10. A leitura que nós fizemos durante a semana, foi solicitado a nós a leitura até o versículo 21, porque é onde nós temos o contexto maior, né? Mas hoje nós vamos chegar até o versículo 10, se Deus assim nos permitir. E antes de iniciar propriamente o versículo 1 do capítulo 10, nós precisamos do contexto que está ainda no capítulo 9, versículo 39. Então, nós vamos começar a leitura a partir de João 9, 39. Por que isso, irmãos? Até o versículo 38, né, o capítulo 9 é o capítulo que mostra a questão da cura do cego de nascença e os diversos momentos e as situações que acontecem com ele, né? E no versículo 38, Jesus encerra uma conversa, um diálogo com ele, um diálogo pessoal. No versículo 39, Jesus começa agora um discurso público. E é nesse contexto do discurso público que nós chegamos no capítulo 10. Por isso que nós vamos, então, pegar esse contexto do capítulo, do versículo 39, para a gente poder chegar, então, e fazer a leitura no capítulo 10, tá bom? Então, João 9, 39 diz: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou novamente: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Chegamos aqui, então, no versículo 10, do capítulo 10. Esse é o trecho, né? Essa primeira divisão deste trecho que nós vamos ter a exposição nessa noite. E ele, então, ele decorre desse momento em que Jesus termina o diálogo com o cego, ou com o cego curado. Este cego está num estado de adoração, reconhecendo Jesus como o Filho do Homem, aquele que expressa a Deus, aquele que manifesta a Deus na terra, aquele que traz a mensagem do Altíssimo. E este cego, que então inicialmente estava com um problema físico,
foi curado fisicamente, e agora, quando ele crê que Jesus é o Filho do Homem, ele o confessa desta maneira, ele lança a sua confiança, ele deposita a fé em Jesus, ele então crê e o adora. Jesus termina esse momento com ele e passa então àquela situação em que nós falamos no versículo 39. Jesus diz que veio para trazer juízo, Jesus veio para estabelecer aqueles que serão salvos e aqueles que não serão salvos. Toda vez que há salvação para alguns, há condenação para outros, há salvação para uns, há juízo para outros. E aí Jesus, então, nesse momento em que ele diz isso publicamente, alguns fariseus o interpelam e perguntam: e nós somos cegos então? E Jesus, então, coloca essa situação para eles. Olha, como vocês dizem que vocês enxergam as coisas de Deus, que vocês enxergam os propósitos de Deus, que vocês são capazes de reconhecer os oráculos de Deus e não são capazes de reconhecer a própria situação de vocês, vocês são cegos. Vocês permanecem no pecado. E aqueles que estavam cegos, eu vim trazer cura. E aqueles que se dizem capazes de ver, eu vim cegá-los. Neste contexto é então que Jesus inaugura o versículo 10, 1, dizendo, né, em verdade, em verdade. Essas duas palavras, em verdade, fazem essa conexão deste assunto, né, deste trecho maior. E aí nós entendemos por que Jesus está falando desta maneira, porque os fariseus que tinham acabado de expulsar aquele homem que fora curado por Jesus, no sábado, um cego de nascença, ele foi rejeitado. Este trecho e este capítulo 10, irmãos, ele só é compreendido se nós entendermos, então, que Jesus está fazendo uma conexão. Jesus está mostrando que estes fariseus, estes homens que estavam na liderança, que deveriam ser aqueles que conduziriam os judeus até a Deus, eles, diante das situações em que Jesus mesmo promove cura, eles são capazes de rejeitar, de excluir até mesmo da sinagoga um homem cego de nascença, que fora curado de maneira miraculosa, a ponto mesmo deles dizerem: olha, nunca se ouviu na história um homem cego de nascença ser curado. E aí, então, Jesus vem e diz para eles, né, e começa a fazer uma ilustração, uma parábola, como nós vemos no versículo 6. Jesus continua a conversa com eles, mostrando para eles que, como eles se fazem, estes que veem, e Jesus está dizendo que eles estão cegos, que eles estão mantidos no pecado da incredulidade. Jesus, então, agora começa uma nova ilustração com eles, para que eles sejam capazes de perceber com quem eles estão lidando. Eles estão dizendo que aquele que curou um homem cego de nascença ao sábado não procede de Deus, mas que ele é alguém que está totalmente contra a Deus e contra a lei de Deus, porque fez a cura no sábado. Jesus, então, agora traz essa ilustração. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco e das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. No contexto em que Jesus está vivendo, e até mesmo hoje na Judéia, na Palestina, né, na região de Jerusalém, o cuidado e a manutenção de rebanhos de ovelhas é uma das atividades de subsistência principais. Naquela época, era algo que mantinha a maioria das famílias. Não somente
ou melhor, especialmente para poder se valer das ovelhas em todos os sentidos, com pelo, com leite, com a comida, né? Então, a subsistência dependia muito da manutenção de ovelhas. E as famílias tinham suas próprias ovelhas. Nesse momento em que as ovelhas estão, em que Jesus usa essa ilustração de pastor e ovelhas, Jesus está mostrando um cenário absolutamente comum para os ouvintes. E João, reproduzindo isto, já no seu contexto, quando João escreveu o Evangelho, o cenário era o mesmo. O pastor e as ovelhas é uma figura rotineira no convívio, no cotidiano dos israelitas desta época, né? Então, irmãos, por que Jesus começa a utilizar esta figura de pastor e de ovelhas? Porque ele quer trazer aqui e ele quer se comparar com aqueles que estiveram lidando, num primeiro momento, com o cego, e fazendo uma comparação com todos aqueles que estiveram lidando com os judeus antes de Jesus e que não estavam sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele faz com que estes ouvintes, esses fariseus, comecem a enxergar uma questão muito especial. Neste cenário, o Rafa disse que está pronto para colocar a imagem aqui do que seria um aprisco de um curral. Nós vamos, Rafa, se você quiser colocar, você pode colocar. Nós vamos ter uma ideia dessa situação que Jesus aborda aqui com eles. Normalmente, as aldeias, quando as famílias se reuniam em aldeias, em tribos, elas tinham um curral ou um aprisco maior, feito normalmente com pedras, e que tinha um portão. E normalmente havia um cadeado, a tranca, uma fechadura, e alguém que era contratado, essa figura do porteiro, era contratado para cuidar das ovelhas durante a noite. Então, os pastores, diversos chefes de família, tinham seus rebanhos. Ao longo do dia, cuidavam dos seus rebanhos, e à noite traziam essas ovelhas para um curral maior. Em especial no inverno, as ovelhas ocupavam este curral maior, com tranca, com um porteiro, e a função do porteiro era manter as ovelhas à noite em segurança, já que os pastores iriam dormir, e durante o dia, quando os pastores chegariam, né, para começar o dia, o porteiro, então, conhecendo quem era o proprietário dos rebanhos, isso aí, Rafa, ele, então, permitia que o pastor tivesse acesso ao seu rebanho. Os irmãos conseguem aí ampliar isso aí, ó. Então, nós temos aqui uma ilustração, né, do que seria este curral, este aprisco. Nós temos aqui, então, as ovelhas, normalmente era construído em pedra, estes que ficavam para as aldeias, para as tribos, né, que eram os fixos, os permanentes, e esses tinham uma porta. Rafa, acho que tem um outro que eu coloquei um portão. Se não tiver, pode deixar isso. E aqui, nós estamos vendo o pastor aqui na porta, né, o que seria a porta. Esta é a figura, irmãos, em que Jesus usa para dizer que ele é a porta. Por quê? Havia currais ou apriscos, quando eles saíam para levar as ovelhas, lembrando que a terra de Israel não é uma terra em que tem um pasto farto e que o pastor precisa conduzir e movimentar com muita frequência as ovelhas, lembrando que nós temos em Israel tanto o deserto quanto uma região árida e semiárida, então o pasto, a pastagem é algo mais difícil
E aí a importância do pastor para tirar as ovelhas do aprisco e movimentar e levar essas ovelhas aonde tem pastagem. Então, o pastor é este que sabe aonde as ovelhas vão encontrar pastagem. Então, normalmente, na época de verão, o pastor alcançava maiores distâncias e, às vezes, dormia longe de casa com as ovelhas. Nessas distâncias maiores, eles tinham apriscos menores, como esse que nós estamos vendo na foto. Eles faziam currais menores, porque eram temporários para passar uma noite, 2 noites, e normalmente não tinha porta. E neste momento é que o pastor, conforme o relato dos irmãos estudiosos, historiadores, o pastor se punha no vão da porta para impedir que as ovelhas saíssem, para impedir que animais chegassem e também para afugentar ladrões, salteadores, como é apresentado para nós no texto. Então, nós temos esta figura do curral maior, mais estruturado, com porta, com cadeado e com porteiro, para os períodos de inverno, porque no inverno os pastores pouco mexiam as ovelhas e as distâncias eram menores, então elas ficavam muito tempo agrupadas, inclusive porque quando elas se agrupam, elas se mantêm aquecidas. Mas no verão, como eles faziam longas caminhadas, havia uma distribuição de apriscos e currais menores e menos estruturados, inclusive sem porta, em que então o pastor, normalmente, para garantir que as ovelhas ficassem seguras e no aprisco, se punha como porta. É nesse sentido que nós vamos caminhar para entender o que Jesus está falando. Então, nesses primeiros 3 versículos, né, que nós mencionamos, e vou ler de novo para os irmãos. Se você quiser parar com a apresentação, fica à vontade, tá bom, irmão? Muito obrigado. Vejam, então, retomando aqui, rapidamente, nesses 3 primeiros versículos do capítulo 10, Jesus, então, ele quer se distinguir dos salteadores e dos ladrões. E ele está dizendo que o pastor das ovelhas, ele pode entrar pela porta. O versículo 2, eu vou ler de novo, tá? Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é o ladrão salteador. Então imagina, irmãos, e ainda eu esqueci de mencionar, que esses currais normalmente eram cobertos com espinhos, com plantas espinheiras na parte de cima, para evitar que animais e ladrões salteadores tentassem pular o muro para poder, ou seja, em caso de animais, atacar, ou ladrões levar, matar as ovelhas nesse sentido. E o porteiro era este subpastor contratado para cuidar das ovelhas à noite, embora houvesse a porta, estivesse fechado ali no curral, mas durante a noite eles mantinham as ovelhas sob a vigilância deste porteiro. Na manhã seguinte, o pastor chegava e o porteiro, então, autorizava, porque abria a porta, para o pastor entrar e chamar as ovelhas. Jesus quer, no primeiro momento, irmãos, estabelecer aqui uma situação muito, muito clara. Há um só que tem autoridade, que tem permissão e legitimidade para acessar as ovelhas, para ter contato com as ovelhas. É o pastor. É o pastor que está autorizado a ter a porta aberta para poder chegar às suas ovelhas. Jesus está se colocando como este pastor que tem a autorização de Deus para chegar às suas ovelhas, para estar diante delas. E quando o porteiro abre a porta, o faz no sentido de reconhecer que aquele que tem autoridade está agora diante daquilo que lhe pertence.
O versículo 3 diz o seguinte: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Interessante, irmãos, nesse cenário de que em um só aprisco poderia haver mais de um rebanho, quando o pastor chegava, adentrava pela porta e estava diante de várias ovelhas, ele então tinha que separar as suas ovelhas do rebanho dos outros pastores. Lembrando nesse cenário de um curral comunitário, de um curral de uma aldeia, de uma tribo de famílias, né? E aí ele então começa a emitir sons que as suas ovelhas estão acostumadas a ouvir. E quando ele emite esses primeiros sons, quando ele começa a chamar por suas ovelhas, elas erguem a sua cabeça e olham em direção de quem vem o som. E, num segundo momento, ele passa a chamar as ovelhas pelos seus próprios nomes, normalmente por características peculiares. Sei lá, se chamava de malhada, de bolinha, de bravinha, de coiceira. E ele, então, chamava cada uma das ovelhas. E aí ele conseguia reunir as suas ovelhas, e essas ovelhas saíam deste aprisco por entre a porta e seguiam o pastor. E as ovelhas dos outros pastores permaneciam lá, ali. Eu enviei para os irmãos essa semana um vídeo, né, que mostra essa situação. Há pessoas estranhas que estão diante de um curral com as ovelhas e elas tentam chamar e as ovelhas não dão a importância. E depois de uma terceira pessoa chamar, as ovelhas permanecem indiferentes, mas quando o pastor começa a chamar, as ovelhas erguem a cabeça e aí partem em direção ao pastor. É isso que Jesus está falando. Jesus está iniciando, irmãos, essa parábola, que vai até o versículo 5, para dizer: eu sou este que tem autoridade, que fui enviado por Deus para ser o pastor das ovelhas, e eu estou aqui para tirar as ovelhas que estão presas e trazer para que elas experimentem liberdade, ouvindo a minha voz e me seguindo. Esse versículo 3, ele destaca palavras tão importantes para nós e para a nossa experiência cristã, já que Jesus nos faz ovelhas do seu rebanho, né? Até mesmo essa visão de pastor é uma visão de que em todo o Antigo Testamento, Deus é chamado de pastor. Acho que os irmãos lembram de imediato, né? Até oramos. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Há um outro salmo, Salmo 95, 7, diz assim: ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto, e ovelhas de sua mão. Salmo 95, 7. Salmo 95, 7. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Então, quando Jesus está mostrando que ele é o pastor, está dizendo, ainda que em parábola, ainda que de uma maneira figurada e não tão abertamente, tão claramente, ele está fazendo uma comparação com aqueles que se achegam às ovelhas de modo ilícito, de modo que desagrada a Deus. Eles têm que pular o muro. Eles têm que usar de estratagemas para enganar, para poder chegar até as ovelhas. E o pastor, este não. Este entra pela porta porque ele foi enviado. Ele tem uma comissão. Ele está autorizado. Jesus foi enviado por Deus para ser o nosso pastor. O pastor das ovelhas. E aí nós ouvimos, então, nesse versículo 3, que essas ovelhas ouvem a sua voz e ele chama pelo nome. O ladrão, né, e o salteador, ele não tem essa capacidade de atrair as ovelhas pela sua voz. Então ele precisa usar algum outro meio para atrair a atenção das ovelhas. Mas o pastor, a voz dele é identificada pelas ovelhas.
A voz aquece, chama atenção, tira do estado de distração. A voz estabelece um contato, um relacionamento das ovelhas com o pastor. E quando Jesus se refere a essa ilustração que o pastor chama as ovelhas pelo nome, ele está dizendo que a relação dele, Jesus, conosco, é pessoal, é íntima, é particular. Ele está dizendo que, embora seja um rebanho, ele se relaciona pessoalmente, particularmente, com cada uma das ovelhas. Ele sabe das características e das peculiaridades de cada uma ovelha. Ele sabe a ovelha que tem pavio curto. Ele conhece a ovelha que dá coice. Ele conhece a ovelha que é chorona. Ele conhece a ovelha que é medrosa. Ele conhece a ovelha que age no ímpeto, sem pensar, e que se afasta do rebanho. Ele conhece cada uma das ovelhas. E no momento em que elas estão vivendo. Uma fugiu ontem, tentou fugir ontem. Uma está adoentada hoje, está com dificuldade de levantar. Uma se feriu enquanto andava, está mancando. Ele está ali vigiando. E as ovelhas, irmãos, ele chama as suas próprias ovelhas. Esse versículo 3 já mostra que Jesus, ou que o pastor, ele é o dono, ele é o proprietário, ele tem direito sobre cada uma das ovelhas. Ele pode fazer o que ele entende com cada uma das ovelhas, porque ele é o dono, ele conduz as suas próprias ovelhas. Ele lida somente com as suas próprias ovelhas, porque ele chama pelo nome, e elas ouvem a sua voz. Quando a gente é lembrado por esse versículo, né, que ouvem a voz, imediatamente, acho que os irmãos também lembram deste versículo que está em Lucas 9:35. Quando Jesus vai ser batizado, uma voz do céu aparece e diz assim, né? Lucas 9:35. Este é o meu filho eleito. Este é o meu filho eleito. A ele ouvi. Vejam que Jesus vai estabelecendo com os seus ouvintes, com a sua plateia, com aqueles que estavam ali diante dele, inclusive os fariseus. Jesus vai dizendo a eles que a relação que Deus tem com as suas ovelhas é tão íntima, tão doce, tão pessoal, que ele cuida e trata delas pessoalmente, mas porque elas estão acostumadas a ouvir a sua voz, e elas, as ovelhas, ouvem a sua voz, e caminham segundo o andar do pastor, que conduz as ovelhas para fora. Olhem agora, irmãos, para este cego de nascença do capítulo 9. Um homem que convivia e estava perante os judeus, diante dos judeus, e viveu boa parte da sua vida, ou muitos anos da sua vida, nesse estado de cegueira, e que quando ele é curado de uma cegueira, irmãos, no sábado, as pessoas que veem a cura se preocupam pelo modo que ocorreu a cura, quem realizou a cura, e se essa pessoa que curou não sabia que aquele dia era sábado. Porque se soubesse e se fosse um observador da lei de Deus, jamais exerceria a cura de um homem cego no sábado.
Jesus está então olhando, irmãos, e dizendo que estes que deveriam acolher e cuidar da casa de Israel, de cuidar dos homens e das mulheres de Israel, estavam maltratando as suas ovelhas, estavam rejeitando as suas ovelhas, não tinham atenção à necessidade das ovelhas e viviam a si mesmo, e viviam para si mesmo, não tendo qualquer tipo de cuidado com as suas ovelhas. Perceba, irmãos, que esses versículos iniciais, Jesus já estabelece uma diferença muito grande entre ele e aqueles que são apresentados como salteadores, como ladrões e salteadores. O versículo 4 diz o seguinte: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Então, quando Jesus vai a este homem cego, lhe cura, e ele é expulso pelos fariseus, pelos judeus, pelos líderes, provavelmente pelos líderes da sinagoga, por aqueles que deveriam estar, como nós falamos, cuidando do povo de Israel, Jesus está tirando este cego, e aí isso se aplica a todos que um dia eram cegos e foram iluminados pelo poder do Evangelho, que foram iluminados pela luz da palavra de Deus, que foram iluminados pela verdade do Evangelho. Estes que foram iluminados, que deixaram a cegueira, eles saem deste aprisco. Nesse primeiro contexto, irmãos, no contexto que Jesus está lidando com os fariseus, Jesus está dizendo que sair do aprisco é sair do judaísmo, é sair desse estado em que não havia mais pastores fiéis que estavam cuidando das ovelhas, como Deus queria que houvessem homens que cuidassem das suas ovelhas. E muito provavelmente, os estudiosos da Bíblia, os irmãos eruditos, esses os mestres, eles atribuem a este discurso de Jesus, a Ezequiel capítulo 34. Jesus, então, está se referindo a estes pastores que deveriam estar cuidando de Israel, aos pastores mencionados em Ezequiel 34, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Só para a gente completar aqui o versículo 5, né? Mas, então aí, o versículo 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Irmãos, os irmãos percebem que quando Jesus está falando agora, neste contexto, naquilo que é chamado de parábola, Jesus está usando a figura deste cego que foi tão duramente maltratado e criticado e até mesmo perseguido pelo judaísmo. Jesus o tira desta condição, deste aprisco, e Jesus o leva para o seu aprisco. E Jesus o leva para ser o seu seguidor. E Jesus o toma como ovelha. E quando Jesus diz a este cego, você crê no Filho do Homem? E aí o cego fala, quem é ele para que eu creia? E Jesus diz, sou eu este que fala contigo, né? Então o cego diz, eu creio, e o adorou. Nós vemos este homem sendo iluminado. O poder do Evangelho para iluminar as pessoas e tirar as pessoas de toda forma de prisão, de toda forma de aprisco. Num primeiro contexto, este primeiro aprisco seria o judaísmo. E também a própria lei, que foi, não a lei em si, irmãos, mas a maneira que os judeus passaram a exercer a lei,
que pesou sobre o povo e fez com que o povo, nem mesmo diante de uma cura aos sábados, pudesse se jubilar, se regozijar de ser curado e ter a vista curada. Porque eles tornaram a lei um fardo. Eles criaram as ordenanças da lei. Não está na lei a proibição de um homem ser curado ao sábado. A lei diz que o homem não deveria trabalhar no sábado. E aí, os rabis, ou os rabinos de Israel, eles produziram a interpretação do que seria trabalho. A carregar um balde de leite é trabalho, conforme determinado rabi é, conforme outro rabi não é. Se a sua casa pegar fogo num sábado, tem rabi que entendia que não poderia salvar nada, tem rabi que entendia que poderia retirar as coisas. Então, a cura de um sábado, para esses intérpretes da lei, eles condenaram Jesus, porque Jesus não conhecia, aspas, a vontade de Deus, porque jamais curaria um homem cego no sábado. Os irmãos percebem que o bom pastor, ele tira, por meio do evangelho, todos aqueles que estão presos, cativos, que estão em julgo, ele põe diante da luz, e é na luz que as trevas são dispersas, e aqueles que viram a luz, agora conseguem enxergar o Filho do Homem, a expressão única e perfeita, o verbo que traduz, o verbo que exterioriza, o verbo que torna conhecido a natureza de Deus. E o verbo se fez carne. Crês no Filho do Homem? Sim, creio. E o adorou. Ele, então, está dizendo, reconheço que Jesus é o pastor, o verdadeiro pastor. Oh, louvado seja o Senhor. Vejam, irmãos, este poder de libertação em Jesus, queria ler 2 versículos com os irmãos, né? Na verdade, vou ler 4. João 8, 32 a 36. E conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais somos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Olha agora o versículo 36, irmãos. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Jesus fez com o cego? Jesus verdadeiramente libertou o cego. E ele agora se tornou essa ovelha que adora, que segue, que ouve a voz de Jesus. E aí nós entendemos, então, por que Jesus lida com os fariseus dessa maneira tão dura. E faz essa comparação dizendo, olha, eu não preciso de subterfúgio para chegar às ovelhas. Elas não fogem de mim. Porque eu não espanco, não maltrato, não coloco elas sob julgo, mas as trago para mim. E na luz que está em mim, elas são iluminadas. E elas passam, então, agora a ver. E podem me seguir. O versículo 4 que nós estamos comentando, ele diz assim, né? Essas ovelhas saem do aprisco porque pertencem a Jesus ou ao pastor. Irmãos, eu e os irmãos, nós pertencemos a Jesus. Esse senso de que nós pertencemos a Jesus, ele é libertador. Ele é remédio, irmãos. Ele cura. Nós somos, como nós lemos no Salmo, ovelhas da sua mão, do seu pasto. Nós pertencemos a Jesus. Nós somos propriedade de Jesus. Ele é o pastor que cuida de nós. E nós vamos ver nas próximas reuniões que não foge diante das adversidades,
Não foge quando as ovelhas estão sendo atacadas. Ele enfrenta o lobo. Esse senso de que nós pertencemos a Jesus nos dá a garantia de que nós estamos sendo cuidados por Ele agora, neste momento, neste dia, nessa circunstância da sua vida. É o pastor que está contigo, é o pastor que está comigo. É o pastor que fez com que nós um dia ouvíssemos, e os irmãos se lembram do dia que o Evangelho chegou em nossa vida. E o poder que o Evangelho teve em nos libertar, irmãos. Eu lembro dos meus dias de conversão, o êxtase que eu vivi, o quanto eu me libertei das coisas, o quanto nós experimentamos de mudança, o quanto nós gozamos da liberdade. Por quê? Porque agora nós estamos indo atrás do pastor. Irmãos, nós temos alguém a seguir. Nós temos alguém que nós seguimos. O mundo que nós vivemos hoje está procurando pessoas para seguir. Vejam as pessoas que são levantadas. E as pessoas hoje, aos milhares, são seguidores. E elas se orgulham de ser seguidores de A, de B, de C. Este é o mundo, ou é o momento da história que mais se tem seguidores. A pergunta é: eles estão seguindo o pastor? Para onde eles estão indo? É o caminho da vida eterna ou o caminho que conduz à perdição? Quem nós estamos seguindo hoje? O nosso pastor nos vê nas redes sociais hoje. O que ele nos vê seguindo? O que nós temos como ovelhas comido nesses dias em que as pessoas estão cegas e guiando cegos? Aos milhares, as pessoas batem recorde de ter milhares e milhares de seguidores. O que elas ensinam? O que elas propõem? Quem tem ensinado os seus filhos? Quem os seus filhos estão seguindo? Pais, mães, o que nós temos ensinado nossos filhos a seguirem? Só existe um. Só um que nos leva ao Pai, né? Fazendo uso de João 14:6, quando Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Como é importante nesses dias, irmãos, nós sabermos qual voz nós temos ouvido. Só existe verdadeiramente, irmãos, no sentido mais estrito da palavra, mais correto, só existe uma única voz, a voz do eleito, a voz do Filho de Deus. E nós só ouvimos a sua voz por meio da palavra de Deus. Como nós podemos, na prática, ouvir a Jesus e saber que nós estamos seguindo a Jesus? Quando nós obedecemos os seus mandamentos. Se alguém me ama, obedecerá os meus mandamentos. Nós, hoje, precisamos, então, entender o peso e a importância da palavra de Deus na nossa vida. Não existe maneira alguma de nós seguirmos a Jesus verdadeiramente se nós não obedecemos a sua palavra. Por isso que reconhecer a voz não somente faz ideia da unção em nós, que também está correto, irmãos, mas principalmente em nós obedecermos a palavra de Deus e conhecermos a palavra de Deus e vivermos a palavra de Deus. Porque nós precisamos também discernir os falsos profetas. Porque os falsos profetas, eles tentam nos enganar, eles tentam nos iludir, e eles usam e vão usar a palavra de Deus para seduzir a muitos. Por isso que
Há uma necessidade de reconhecer o ensino bíblico, o ensino apostólico. Há uma necessidade de nós conhecermos profundamente a palavra de Deus. Nós seremos se nós não conhecermos profundamente a palavra de Deus. Em um ensino bíblico, nós podemos dizer se nós reconhecemos a voz do pastor ou se nós não reconhecemos a voz do pastor. Ouvindo as pregações, nós devemos sempre discernir se a exposição, se a pregação, ela é fruto do ensino coerente e bíblico da palavra de Deus, sem distorção. Por isso que nós precisamos investigar a palavra de Deus depois que nós ouvimos qualquer pregação. Vamos seguir, irmãos? E aí, no final, nós vamos arrematar falando um pouquinho mais disso, tá bom? Vamos ao versículo 6. Diz assim, né? De João 10. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Então, após Jesus dizer isso a respeito, esses primeiros 5 versículos, falar do aprisco, falar da porta, falar do porteiro, do pastor, das ovelhas ouvirem a voz, dele separar dentre os diversos rebanhos, aquelas que são escolhidas, que pertencem a ele, a capacidade delas ouvirem e seguirem, os fariseus, os judeus, aqueles que ouviam Jesus, não compreenderam. O versículo 6 diz isso para nós. E eles não compreenderam. E não compreenderam por quê, irmãos? Depois os irmãos olham lá, nós não vamos ler por causa do tempo. João 10, 26, diz que eles não compreenderam porque não são ovelhas de Jesus. Esse é um ponto importante, irmãos. Nós não sabemos quem são ou os que não são da fé, mas nós pregamos a todos. E nós nos entregamos a todos e devemos levar o evangelho a todos. Mas nem todos ouvirão e nem todos crerão, porque nem todos pertencem a este rebanho de ovelhas de Jesus, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Eu e os irmãos sabemos quem são? Não. Mas nós anunciamos o evangelho e todo aquele que nele crê será salvo. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguém que ouve o Evangelho, que é iluminado pelo Evangelho e crê em Jesus, este é a ovelha do seu rebanho. Este deixa o aprisco, deixa a prisão, sai da condenação, sai do lago de fogo. E agora ele é conduzido para fora desse aprisco e segue a Jesus. E nós vamos ver aonde Jesus leva as suas ovelhas. Vamos seguir então, do 7 ao 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus, então, vai até o versículo 5, falando mais especificamente da relação das ovelhas com o pastor, do pastor com as ovelhas, a questão dos salteadores e dos ladrões. Mas aqui Jesus introduz um novo elemento, irmãos. Jesus agora, depois deles manifestarem que não compreenderam, Jesus agora diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou este que é o acesso, que é o meio pelo qual as ovelhas podem deixar o aprisco, sair da condenação, sair da perdição, sair de toda forma de prisão. Elas podem agora encontrar em mim o meio de acesso para que elas tenham a verdadeira salvação. Ele diz isso no 9, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim,
será salvo. Vejam, irmãos, como Jesus aqui claramente se coloca como o único meio de salvação que existe para os homens. Este é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Irmão, sabe por que um dia nós experimentamos salvação? Porque nós encontramos a porta. Nós estávamos presos, sem saída. Nós olhávamos para todos os lugares e não encontrávamos saída nenhuma. Até que então, Jesus, que é a porta, foi apresentado a nós. E nós entramos por ele. E quando nós entramos por ele, nós podemos então sair da prisão, sair de toda forma de condenação. E agora nós estamos salvos em Cristo Jesus. E nós temos uma verdadeira liberdade. Nós temos agora uma condição de salvação. Olha a profundidade do que Jesus está dizendo, né? Quando ele diz que é a porta. Eu sou a porta. Os irmãos se recordam que o Evangelho de João, ele apresenta Jesus se declarando como eu sou. E aí Jesus faz uma qualificação 7 vezes. Jesus diz que ele é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da vida. Aqui ele está dizendo, eu sou a porta. Jesus é a porta. E os irmãos lembram daquela figura que nós vimos inicialmente? O aprisco, as pedras, o aprisco formado de pedras, e o pastor deitado no acesso, naquele aprisco mais provisório, aquele aprisco que era utilizado quando eles caminhavam muito longe de casa, especialmente na época de verão. Esses apriscos eram feitos de maneira mais provisória, e como eram apriscos utilizados por vários pastores, eles não tinham porta, para evitar de alguém trancar e ninguém utilizar mais. Então o pastor se deitava ali à noite e se colocava como porta. Muito provavelmente esse é o sentido de figura que Jesus quer transmitir aos seus ouvintes. Ele quer que as pessoas vejam ele como um meio que existe entre a prisão e a liberdade. E um dia, irmãos, nós transpusemos esta porta. Um dia nós atravessamos esta porta. E um dia nós saímos e encontramos o que é dito aqui, pastagem. Vejam como Jesus usa essa palavra. Entrar e sair, irmãos, é um sentido de liberdade. É um sentido de autonomia, é um sentido de segurança e proteção, porque você entra e sai quando tudo está seguro. Vejam nesta guerra na Ucrânia, que já não se pode entrar e sair do país, porque há insegurança, há perigo. Mas quando há uma situação de segurança, de paz, harmonia, tranquilidade, o homem pode entrar e sair. O homem pode deixar o ambiente e ir para outro, porque ele está seguro. Hoje, irmãos, em Cristo, nós estamos seguros. Nós podemos entrar e sair. Entrar e sair é este sentido, então, irmãos, de que o caminho todo está seguro. Seja num ambiente, seja em outro, eu estou seguro, porque o pastor está cuidando de mim. Números 27, 16 e 17. Anotem aí, esse é um versículo que vale muito a pena para ilustrar isso que Jesus está dizendo. Eu vou ler para os irmãos, Números 27, 16 e 17. Ó Senhor, Senhor aqui, com letra maiúscula, se referindo a Jeová. Ó Senhor, perdão, o Senhor, autor e consumador de toda a vida, né? Não é ó, é o Senhor, autor e consumador de toda a vida. Ponha um homem sobre esta congregação
que saia adiante deles e que entre adiante deles. Vejam, irmãos, que riqueza. E que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Vou ler de novo, irmãos. Como essa ideia de entrar e sair é a ideia de segurança, de ambiente, de paz, de harmonia, de controle, de governo, de estabilidade. Este é o ambiente daqueles que são ovelhas de Jesus, que podem entrar e sair. Vou ler de novo. O Senhor, autor e consumador de toda a vida, está no livro de Números, autor e consumador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação e que saia adiante deles, e que entre adiante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Irmãos, esta porta pela qual nós entramos e saímos, significa que em Cristo nós temos um ambiente de paz e segurança, que nós temos liberdade de movimentação, que nós fomos libertados pelo Filho. O Filho nos libertou verdadeiramente. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. É isso que nós, como filho de Deus, como igreja, pastoreada pelo único pastor, o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor de nossas almas, irmãos, nós estamos livres. Nós podemos entrar e sair. Que tristeza, como diz aqui o profeta em Números, né? Claro que a referência aqui é feita a Moisés, este homem que eles clamam, este pastor da congregação que pode fazer o povo entrar e sair, é uma referência a Moisés, porque eles entendem que uma congregação que não tem um pastor que os lidere, que não dê liberdade, que não os assegure, eles estão cativos, estão presos, estão num aprisco. E essa era a nossa vida, antes de nós conhecermos a porta. E por esta porta, irmãos, nós temos liberdade. É por esta porta que nós, se nós nos encontramos, aqui é uma aplicação, tá, irmãos? Nós podemos nos encontrar presos em sentimentos de apatia, tristeza, mágoa, rancor. E você pode estar dias, meses, ou entrou agora numa situação dessa em que você diz assim, não há saída. Eu não tenho o que fazer. Não é verdade, irmãos. Porque nós estamos na porta. E na porta nós temos aquele que nos dá liberdade para nós entrarmos ou sairmos e encontrarmos pastagem. Nós podemos sair de qualquer sentimento de prisão, é a aplicação que eu estou fazendo, tá, irmãos? Não é o ensino central, não é o ensino primário desse texto, mas eu creio que o Espírito Santo permite que nós pensemos assim, que se os irmãos julgarem que isso não está correto, os irmãos rejeitem também na liberdade do Espírito Santo. Se você se encontra preso, amargurado, olhe para Jesus como porta, vá até ele como porta, e acolha as suas palavras, acolha as suas promessas, que essas palavras, essas promessas são o pasto que alimentam a nossa alma. Entrará e sairá e achará pastagem. Basicamente, irmãos, aqui eu queria concluir e fechar com os irmãos que nós vamos arrematar o versículo 10, ele fala disso, mas é muito preciso, né? O Espírito Santo está muito dentro disso, desse momento que Jesus está lidando. E ele diz assim, então, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham vida em abundância. Como Jesus, então, arremata este texto, ou este ensino, dessa maneira, irmãos. Todos aqueles que vieram antes de Jesus e que não foram guiados pelo Espírito de Deus,
especialmente aqueles que cuidaram o que deveriam cuidar e maltrataram o povo de Israel, e que estiveram como pastores do povo de Israel de maneira a oprimir este povo, Jesus está aqui falando com eles. Esses que são ladrões e salteadores, são estes homens que estiveram, antes que Jesus viesse, assumindo a liderança do povo da aliança de Abraão, de Isaac e Jacó, e que assumiram e conduziram o povo à destruição, à perdição. Claro, irmãos, que aqui não fala de Moisés, porque Moisés foi guiado pelo Espírito de Deus. Aqui não fala de Isaías, de Jeremias, de nenhum dos profetas. Esses ladrões, salteadores, Jesus não está se referindo a eles, porque esses homens tinham o Espírito de Deus e eram guiados por Deus. Deus disse para Moisés: Moisés, eu serei a tua boca e colocarei na tua boca as minhas palavras e ensinarei o que você deverá falar. Então, estes que estiveram antes jamais poderiam ser os que foram guiados pelo Espírito de Deus, tá bom, irmãos? Mas são, sem sombra de dúvida. E aqui, eu peço para os irmãos, que os irmãos me acompanhem na leitura que eu falei de Ezequiel 34, né? Nós vamos terminar mais ou menos, se Deus assim permitir. Peço paciência dos irmãos, aí vou me empenhar o máximo aí para ir concluindo com os irmãos. Ezequiel 34. Vejam, então, o que Jesus tem na sua mente quando ele está falando de salteadores, quando ele está falando de ladrões, e quando ele fala que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Ezequiel 34 diz assim, a partir do versículo 1, fala assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos profetas de Israel, que se apacentam a si mesmos, Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, degolais o cevado é aquela ovelha que já está pronta, que está já madura, né, que está preparada, gorda para ser abatida, mas não apacentais as ovelhas. Olha o que é dito aqui, irmãos. Veja quem Jesus chama de... Muito provavelmente, Jesus está falando deles, né, dos fariseus, dos líderes judaicos daquela época, dos homens, né, dos sumos sacerdotes, daqueles que estavam à frente. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Aí eu vou pular, diz assim, o 7. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Perdão, irmãos, eu pulei. Era o versículo 6 que eu queria ler, perdão, tá? As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo elevado outeiro as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. O que está indignando o coração de Deus aqui? Que o povo de Israel estava com pastores que não amavam as ovelhas, que não estavam dispostos a cuidar das ovelhas, que eles não cuidavam das fracas, não cuidavam das doentes, das quebradas. E olha o que é dito, o versículo 15 e 16 de Ezequiel 34. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida, irmãos, buscarei. A desgarrada tornarei a trazer. A quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. E o versículo 23 do mesmo capítulo diz: Suscitareis para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo, Davi, é que as apacentará.
e lhe servirá de pastor. Evidente, irmãos, que quando aqui Ezequiel está profetizando e falando de Davi, ele está fazendo uma referência clara, absoluta, do herdeiro messiânico de Davi, que é Jesus. Um pastor, um só pastor que pode cuidar para sempre de todo o rebanho, não é Davi, porque Davi morreu. Mas é o herdeiro, o Messias prometido. Ele é o verdadeiro pastor, que vai pastorear e cuidar eternamente do seu rebanho. E aqui, irmãos, nós então podemos entrar e pensar que em 5 minutos nós terminamos. Tudo que é dito aqui, hoje tem uma aplicação para nós, muito profunda. Muito profunda. Primeiro, a relação que existe entre pastor e ovelha. Uma relação de pura intimidade. É admirável, irmãos, como que as ovelhas, sendo animais de uma espécie distinta, vou falar o óbvio aqui, do homem, se relacionam com o pastor com tamanha intimidade, a ponto de ser capaz de ouvir a sua voz, de ouvir o seu nome e segui-lo. E recusar a ouvir aqueles que não falam, que não têm a voz do pastor. O grau de intimidade entre pastor e ovelha é uma lição que nós temos aqui. E aí nós nos perguntamos, eu tenho sido íntimo do pastor? Nós temos nos preocupado em ouvir, manhã após manhã, dia após dia, a voz do pastor? Irmãos, nós temos ido à Bíblia, ler e estudar a Bíblia vigorosamente. Queria instar os irmãos a aproveitarem o estudo que nós estamos fazendo durante a semana, na leitura do texto que nós tomamos no sábado. Normalmente, aos domingos, nós também caminhamos dentro desta porção que nós vemos na semana. Irmãos, não se contentem somente com o sábado, com o domingo. Mergulhem neste Evangelho de João, semana após semana, nas porções que são dadas. Façam seus estudos, utilizem materiais, ouçam as pregações, anotem, discernam, não é? Uma das razões de nós estarmos promovendo, né, a biblioteca é de nós termos meios de nos aprofundarmos. Irmãos, reconhecendo a verdade que nós somos libertos. Se nós não conhecermos, se a palavra de Deus não habitar ricamente em nós, nós vamos perder a voz do pastor e em pouco tempo seremos conduzidos por ladrões e salteadores. Os falsos profetas, os anticristos. Os espíritos enganadores atuam por meio do que, irmãos? Pelo ensino distorcido da palavra de Deus. E se nós não formos como os de Bereia, nós seremos incapazes de discernir a verdade do Evangelho. Se nós não tivermos meditando na palavra de Deus, o que vai acontecer conosco é que nós podemos ser facilmente enganados. O apóstolo João diz na sua carta, não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. É a verdade que precisa habitar em nós, é a palavra de Deus como verdade, que ela precisa habitar em nós. É a palavra de Deus que é a espada para nós afastarmos todos os que querem nos enganar. Irmãos, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, nos dedicar à palavra de Deus. Sem esse mergulho na palavra, nós teremos dificuldade de ouvir a voz do pastor, porque invariavelmente, irmãos, invariavelmente, é pela Bíblia que nós ouvimos Deus falar conosco. Claro que a unção está em nós, claro que a intuição está em nós, e nas circunstâncias, né, em que nós precisamos de uma direção, nós nos valemos dos princípios da palavra de Deus e ouvimos a voz de Deus para nos guiar. Mas nós nunca podemos agir, irmãos, contra a palavra de Deus. Agora, queria destacar com os irmãos alguns pontos aqui do pastor.
O que nós vemos até aqui, e aí os versículos das próximas mensagens, né, na continuidade, vão nos aprofundar isso. Mas o pastor é alguém que age por amor. A característica do pastor é que ele ama as ovelhas. Ele se relaciona com as ovelhas numa relação de amor. Ele tem genuíno interesse pela situação de cada uma das ovelhas. Em uma aplicação, todos nós somos chamados a sermos pastores ou pastoras. Nós temos esposa, filhos, pais, mães, irmãos, vizinhos, colegas de trabalho, parentes para nós estarmos cuidando, para nós pastorearmos. No primeiro coice da ovelha nós vamos desistir, na fuga da ovelha nós vamos desistir, ou nós amamos as ovelhas e estaremos buscando as ovelhas e buscando as ovelhas em qualquer situação. O próximo item, irmãos, diligência. O pastor é diligente. O pastor está sempre atento à condição das ovelhas. O pastor está próximo às ovelhas. Nós não temos como cuidar uns dos outros se nós nos distanciarmos. Nós não temos como estar cuidando dos irmãos se nós não visitarmos os irmãos, se nós não nos ligarmos aos irmãos, se nós não estivermos buscando o contato e convívio com os irmãos. Amor, diligência. O próximo item, irmãos, que eu queria falar, e isso aqui é muitíssimo importante, é a consciência da importância da função de pastor, ou seja, a nossa responsabilidade. Aqui, irmãos, no sentido genuíno e mais amplo da palavra pastor, como nós temos falado, o nosso cuidado. Irmãos, nós temos hoje consciência da importância que nós temos na vida de algumas pessoas. Nós não somos pastores do mundo todo, nós não somos pastores da igreja toda, mas Deus nos deu a pastorear algumas pessoas que são acessíveis a nós. E eu queria perguntar para os irmãos e perguntar a mim mesmo. Nós temos consciência da responsabilidade de ser pastor na vida de uma, duas ou de um grupo de pessoas? Os irmãos entendem a importância de ser pastor dos seus filhos, da sua esposa. A importância, a consciência desta função que nós temos. Os irmãos se sentem responsáveis pelos irmãos que congregam conosco. Esse é um ciclo, né? Um círculo de irmãos que nós devemos nos sentir responsáveis de uns pelos outros. Nós temos essa consciência. E agora eu queria falar, então, do pastor, o que eu destaquei? O amor, a diligência, né? Diligência, a constância, e essa consciência da responsabilidade do que implica ser pastor na vida de uma pessoa, e ser pastora na vida de uma pessoa. Ou seja, alguém que foi comissionado por Deus para cuidar da vida de outras pessoas. E com relação às ovelhas, irmãos, queria destacar obediência. Se nós não obedecermos a palavra de Deus, a voz do pastor, se nós não obedecermos o Espírito Santo, nós jamais vamos poder seguir o pastor. Porque, como eu disse, né, o Senhor falando, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. É na palavra de Deus, guardar a palavra, atender a palavra, falar entre vós a palavra, cantar a palavra, salmodiar a palavra, nós somos enchidos, né? É cuidando de vós, sujeitando uns aos outros, que nós somos enchidos. Não é isso que é dito ali em Efésios? Então, essa obediência à palavra de Deus é uma exigência ou uma característica da ovelha. A ovelha, para seguir, precisa obedecer. A ovelha é cautelosa, irmãos. Ela não segue qualquer voz, qualquer som. Queria que os irmãos e que eu fosse iluminado pelo Espírito Santo e que nós nos questionássemos. O que nós temos seguido hoje? A maior parte do nosso tempo hoje consiste em seguir a Jesus,
ou seguir sons. Não vou dizer nem que são vozes, são sons que não se dá para distinguir, mas que estão enredando muitos à perdição eterna. E as ovelhas, elas têm o discernimento para rejeitar os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos apóstolos, né, como Jesus disse em João, no Apocalipse, a igreja em Éfeso, rejeitava aqueles que se diziam pastores, que se diziam apóstolos e não eram. Com isso aqui, irmãos, nós encerramos, né, essa rápida abordagem, né, os irmãos percebem o quanto esses versículos são tão profundos, e a palavra de Deus é Espírito, é vida, e ela é poderosa para nós. Mas o que este trecho fala conosco? Ele nos tranquiliza, irmãos, que nós somos estes que foram libertados, e que agora são rebanho de Jesus, o pastor. E que ele cuida, alimenta, nutre, supre, passa remédio, nos carrega no colo, nos traz pessoalmente, né? Quando naquela figura que os irmãos sabem, que a ovelha que se dispersa, o pastor vai e atrás, e acolhe, e coloca nos seus ombros. Irmãos, quantas vezes ao dia, ou em nossa vida, em nossa caminhada, nós já fomos carregados? E talvez hoje nós estejamos sendo carregados. Ou que nós seremos carregados nesses dias, porque a certeza que nós temos é que o pastor de Israel não dorme, não dormita. O que guarda Israel está sempre acordado. O nosso pastor está sempre atento a cada lágrima que escorre dos nossos olhos. E nós podemos descansar. O Senhor é meu pastor. Ele nunca me faltará. E ele me faz comer esse sentido de pasto verdejante, me leva à pastagem, é esse sentido de que as ovelhas que entram pela porta e que agora estão livres, seguras, elas estão satisfeitas. Porque quando nós nos alimentamos, irmãos, a pastagem é esse sentido que Jesus diz. Eu vim para que tenham essa vida. Que vida é essa? Esta vida em Jesus, esta vida de liberdade, esta vida que agora nós comemos a palavra de Deus e nos fortalecemos. Esta é a vida, esta é a pastagem. E alguém que está satisfeito, que está bem alimentado, ele está alegre, está feliz, está seguro. Este é o pastor, esta é a porta, e ele é a pastagem. Eu queria dizer para os irmãos que nós somos bem-aventurados, porque Jesus é o pastor, a porta e a pastagem. Louvado seja ele. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, no nome dele. Amém.